Hey, hello! Vamos começar uma nova aula. Aí, nova semana já, vamos começar com tudo. Hoje na aula vou te ensinar a falar das coisas mais interessantes da vida, que são os hobbies, né? O que a gente gosta de fazer no nosso tempo livre. A vida não é só trabalho e estudos, a gente tem que dar uma relaxada e conversar sobre esses assuntos, né? Na minha opinião, são as coisas mais legais que tem. Sempre que você encontra um amigo aí, você não bate um papo sobre os filmes que você gosta, ou se lê um livro novo, já dá uma recomendação. E esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar e gosto de ensinar, porque esse é uma coisa prazerosa, né? Que a gente faz, bate um papo com prazer, com qualquer pessoa, sempre tem alguma coisa em comum, né? Consegue achar alguma coisa, seja um esporte, ou sei lá, alguma série de TV. Tá todo mundo assistindo série hoje em dia, Netflix, as séries americanas e britânicas estão cada vez mais populares. Tem uma grande fase aí no Brasil, né? E todo mundo gosta de falar disso. E é o que a gente vai estudar hoje, sobre os hobbies, seus passatempos, aquilo que você se interessa. E vamos começar falando do seu hobby, exatamente, que é a parte um aqui. Então eu quero que você repita comigo, a pronúncia é parecida com o português. Hobby. E para perguntar para outra pessoa qual é o hobby dele ou dela, você vai perguntar: What's your hobby? Lembra sempre que eu botar a mão na orelha aqui, é para você repetir, ou se eu der a ordem, repeat. Você repete depois de mim, ok? Não se acanhe, tem que praticar, tem que melhorar essa pronúncia aí, beleza? Então, mais uma vez, para perguntar o hobby de alguém, repeat. What's your hobby? E para dizer o seu hobby, também é simples, uma daquelas estruturas que a gente viu, né, na aula passada de gramática, com o verbo to be. O meu hobby é. My hobby is. My hobby is football. What's your hobby? Se você ainda não sabe como dizer o seu hobby, tá aqui uma lista dos hobbies mais populares hoje em dia. E a gente vai repetir aqui alguns desses hobbies. E a palavra popular em inglês se escreve igual, mas pronuncia diferente. Repete comigo. Popular. Popular hobbies. Isto. O primeiro da lista aqui é um dos meus hobbies também. Como eu falei, eu gosto de futebol, mas eu gosto muito de assistir filmes. Eu gosto de assistir TV, assistir esporte na TV, mas também filmes e séries, que é esse primeiro item aqui. Então eu quero que você pergunte o meu hobby, essa pergunta aqui, e eu vou responder que o meu hobby é assistir TV, filmes e séries. Você vai me perguntar, What's your hobby? Em 3, 2, 1. My hobby is watching TV, movies and series. Repeat. Watching TV, movies and series. Good. A palavra movies, que está ali no material, é filmes. Deixa eu botar aqui no singular. Movie, no singular, é o mesmo que film. Em certos lugares a gente chama de film, principalmente o inglês britânico. Film, que é o mesmo que movie. O segundo hobby aqui da lista também é muito popular, muito comum. Bastante gente gosta de ler livros. E a segunda palavra aqui, books, livros, e a segunda palavra, magazines, é revistas. Está cada vez mais em baixa, na verdade, né? Pouca gente compra revista. Eu não lembro a última vez que eu comprei uma revista. Mas de qualquer forma, repete aqui comigo. Somente a palavra revistas em inglês é magazines. E livros, books. O verbo ler é read, mas aqui nessa estrutura você vai observar que todos os verbos estão com ing no final. O verbo assistir, watch, mais o ing, watching. O verbo read, ler, mais o ing, reading. E, bom, a gente viu também na aula de gramática, os infinitivos, lembra que eu botei no quadro? To watch, to read. O infinitivo com o to, né? Ler,
assistir. Mas em inglês tem mais de um tipo de forma de infinitivo. E o ing não se confunda. Muitos alunos confundem porque sabem que o ing é o gerúndio em inglês também, mas nem sempre. O gerúndio que é em português o ando, endo e indo. Andando, caminhando, passeando, saindo. Sim, o ing é o gerúndio no inglês, mas não somente. Nesse caso aqui, ele é o infinitivo. Assim como o to, às vezes o infinitivo pode vir nessa forma ing também. Então, nesse caso, to watch, assistir, é o mesmo que com ing, watching. Toda essa lista você vai ver que os verbos estão com ing e a tradução está correta aqui. Sempre vai ser o infinitivo assistir, ler, terceiro que é escutar. Não se confunda que nesse caso não é gerúndio, não é andando, escutando, assistindo. Nope. It is é o infinitivo mesmo. Então tá, repete aqui comigo. Ler livros e revistas em inglês é reading books and magazines. Escutar música. E aqui presta atenção que tem um T mudo aqui. A gente não diz listening. E sim, repeat. Listening. Listening to music. Mais uma vez, que essa pronúncia aqui tem que memorizar bem. Sem o T, né? Não é listen, listening, nope. Repeat, listening. Listening to music. Ok? E eu já vou explicar esse to aqui, que também sempre me perguntam, é uma confusão. Por que tem aquele to? Não é só escutar música, por que tem o to? Na verdade, isso é uma questão gramatical mesmo, que esse verbo escutar, que é o listen. Então, você quer dar uma ordem para alguém, você vai dizer, escuta. Você vai dizer, listen. Mas se agora você vai dizer algo um pouquinho mais completo, tipo, me escute, né? Me escute. Você vai ter que usar o to. Hey, listen to me. Esse verbo sempre vai vir com o to. Né? Escutar música, então é listen to music. Ou como está aqui no ing, listening to music. É importante, se não botar o to, está incorreto, está incompleto, você tem que usar. Por exemplo, eu vou dizer, cara, escuta a sua mãe. Eu vou dizer, listen to your mother. Não esqueça de botar o to, então, somente para esse verbo aqui, o verbo ouvir, nesse caso, sempre vem com o to. Então tá, escutar música em inglês mais uma vez. Listening to music. Jogar esportes ou praticar esportes, o verbo é play, mas o ing é playing. Tem essa subidinha, playing. Repeat, playing sports. Ir à academia, repeat, going to the gym. Isto, não confunda, a academia não é academy, que é uma palavra que existe em inglês, mas é aquela academia de letras, academia de cinema. Esse sim é o academy. Mas a academia, né, onde você vai fazer ginástica, se exercitar, repeat, gym. Eu não gosto de ir na academia. Você gosta? Do you like going to the gym? Andar de bicicleta, isso eu gosto. Apesar que aqui onde eu moro na Rússia não dá para andar sempre de bicicleta. Agora é inverno, não dá. Mas no verão o pessoal sai e dá bastante banda de bike. Então, andar de bicicleta, repeat. Riding a bicycle. Bicycle que pode ser, assim como no português a gente informalmente chama de bike. Vou andar com a minha bike. Em inglês também é o mesmo que bicicleta, bicycle. Você pode chamar somente de bike. Aquele K e o E mudo ali, né? Bike. Jogar videogames e jogos de computadores é o próximo da lista. E observe que o verbo play já foi usado antes aqui, pode ser jogar. Pode ser também tocar um instrumento. E inclusive
atuar. Esse verbo aqui tem vários sentidos em inglês. Então tá, repete comigo. Playing video games and computer games. Repeat. Shopping. Que é fazer compras, é ação. Shopping é a ação de fazer compras, né? E não exatamente o lugar. O lugar é o shopping center, shopping mall, que é a mesma coisa, o nosso shopping, né? Em inglês, não é só shopping. Shopping é a ação de comprar, de fazer compras. Você pode chamar o lugar, né? Onde você vai, o shopping center, de shopping mall. Ou como em português, em alguns lugares se chamam também de shopping center. Ok. O penúltimo da lista. Tocar guitarra, né? Play pode ser jogar, tocar. Nesse caso, tocar um instrumento. Repeat. Playing the guitar. Na tradução aqui, você vê, tem violão e guitarra. Na verdade, a única palavra em inglês, guitar, pode ser tanto violão quanto guitarra. E eu ouvi dizer que a única língua do mundo que tem duas palavras diferentes, tanto para o violão quanto para a guitarra, é o português. Que as outras línguas se referem a esses dois instrumentos, que na verdade é o mesmo instrumento, não sei se você toca ou tem um conhecimento musical, é o mesmo instrumento praticamente, né? Então eles têm o mesmo nome na maioria das línguas. Por exemplo, em espanhol, guitarra, então, pode ser violão ou pode ser guitarra mesmo. E o russo também, guitarra, tanto para um quanto para outro. Só o português tem duas palavras diferentes. Então lembra, e também lembra da sílaba tônica aqui. Geralmente eu escuto às vezes enganado aqui, guitar, playing the guitar. No, sílaba tônica é a segunda, playing the guitar. Repeat, playing the guitar. Isso aí, e o hobby mais produtivo dessa lista aqui é estudar inglês. É um hobby muito legal também, tem muitos alunos que consideram estudar uma língua, estudar inglês como um hobby. Então, repete comigo. Studying English. Agora a gente vai praticar um pouquinho. Você novamente vai fazer a pergunta para mim, de qual é o meu hobby, que está no topo aqui. What's your hobby? E eu vou responder com algum outro aqui da lista que também é o meu hobby. Deixa eu até dar uma diminuída aqui para caber tudo na mesma página. Eu vou responder que o meu hobby é tocar guitarra. Eu gosto muito de tocar violão e guitarra. Então dessa vez eu vou responder com outra coisa. E vou devolver a pergunta para você. E você escolhe também um da lista aqui para responder. Então você me pergunta, what's your hobby? Eu vou responder, vou perguntar para você e você responde. Combinado? Você faz a pergunta então primeiro, what's your hobby? Em 3, 2, 1. My hobby is playing the guitar. And what's your hobby? Good. Vamos continuar. Então aqui, sempre que alguém perguntar o seu hobby, você pode responder dessa outra forma que a gente vai ver aqui na parte 2. Que é, alguém perguntar, what's your hobby? Você pode dizer, eu gosto de, I like football. Eu gosto de futebol, por exemplo. Você não precisa ao pé da letra responder, né? My hobby is. Você pode dar respostas diversas. E o que a gente vai ver agora é I like. Também a letra E aqui não pronuncia, só o K muda ali. I like. O brasileiro às vezes tem um sotaque bem carregado, diz I like, I work. I work, I like. Pratica bem e evita botar esse som de vogal a mais quando às vezes não tem. Então aqui sempre que a gente vai praticar bastante esse verbo hoje, né, o verbo gostar, você termina no Kali, I like. Quando alguém perguntar então o seu hobby, você pode também responder dizendo I like. Por exemplo, I like movies. Ou você pode responder que você gosta de assistir, né? Eu gosto de filmes, ou um pouquinho mais completo, eu gosto de assistir filmes.
é o verbo assistir. Você lembra, é o watch, nesse caso com ing, porque vem quando você tem dois verbos em sequência, por exemplo, aqui é o verbo gostar e o verbo assistir. Você tem aí duas opções, ou usar o ing ou usar o to. Pera aí, vamos repetir primeiro e depois eu explico um pouco melhor. Então, eu gosto de assistir filmes é repeat. I like watching movies. Ou você pode usar essa outra estrutura que é I like to watch movies. Isso aí. Então, nesse caso, quando você disser que gostar de fazer alguma coisa, você pode dizer dessas duas maneiras. I like to watch, ou então I like watching movies. O erro mais comum que eu escuto do estudante é omitir esse to aqui e só dizer I like watch. Aí está incorreto. Você tem duas opções e essa não é uma delas. Ou você usa o to, não esquece, I like to watch. Ou se você não usar o to, tem que usar o ing. I like watching. E novamente, evite falar I like watch. Isso está incorreto. Só o verbo aqui sozinho, sem o to ou sem o ing. Isso para todos os outros verbos. A gente vai ver algumas outras variações. Né? Eu gosto de escutar. Você vai também ter essas duas opções. Lembra como é que é o verbo escutar? É o listen. Então, se você vai dizer, que é o que está um pouquinho embaixo, eu vou me antecipar aqui. Eu gosto de escutar música. Você pode usar o to. Repeat. I like to listen to music. Ou sem o to aqui, mas com o ing. Repeat. I like listening to music. Não confunde com esse to aqui, que é o to que eu expliquei antes, que vem sempre com o verbo escutar, escutar alguma coisa, né? Listen to music. O que eu estou falando aqui é o to do verbo, quando você tem dois verbos em sequência, nesse caso é o verbo gostar de fazer, gostar de escutar, gostar de assistir, você tem as duas opções. Ou usar o to, I like to listen, ou o ing sem o to daí, I like listening. É a mesma coisa, é escutar. Lembra, não é o gerúndio. Sim, talvez você saiba que o ing em inglês é o ando, indo, mas não nesse caso. Nesse caso é infinitivo. E novamente, evite dizer somente I like listen. I like to listen. Isso. Sem o to fica incorreto. Com o to ou sem o to, mas com o ing. Ok, vamos lá para o segundo exemplo aqui, que é eu gosto de música. Repeat. I like music. Ou eu gosto de escutar música, que é o que a gente está vendo. Então só repete aqui comigo. Lembra que esse T na pronúncia muda, não é listening e sim listening. Repeat. I like listening to music. Or I like to listen to music. Continuando, para perguntar se alguém gosta de algo específico, você gosta de... aquela estrutura também que a gente viu já em algumas aulas atrás, com o do. Do you like? E observe, né, em português a gente diz gostar, eu gosto de. Eu gosto de esportes, mas em inglês é diretão aqui, sem a preposição, vai direto, só o verbo e o que gosta. Então, se você gosta de esportes, vai direto, só dizer like e o que gosta, né? Então, repete comigo. Do you like sports? Yes, I do. No, I don't. Você pode dar essa resposta curta, né? Você pode, claro, dizer somente yes, ou essa que a gente chama, na verdade, de resposta curta em inglês, que é short answer. Yes, I do. No, I don't.
E sempre esse do ou don't vão se referir ao verbo da pergunta, né? Se você gosta, yes, I do. Sim, eu gosto. Você pergunta se você escuta, do you listen to music? E você dizer, yes, I do. Sim, eu escuto. Então o do sempre se refere ao verbo da pergunta. O verbo da pergunta aqui é o like. Então, sim, eu gosto. Yes, I do. Não, eu não gosto. No, I don't. Você pode aqui responder um pouquinho mais completo. Repeat. Yes, I like sports. No, I don't like sports. E novamente vou chamar sua atenção para um detalhe, um erro comum também. Não é um erro muito grande, mas preste atenção. Então você pode dizer somente ali, yes I do, no I don't. Mas se você resolver repetir o verbo, você não pode parar aqui e dizer no I don't like. Se você usar o verbo, você precisa do complemento. No I don't like sports. Então lembrando, você pode só dar aquela resposta curta, no, I don't. Termina aqui. No, I don't. Mas se você quer dar uma resposta um pouquinho mais completa, você não pode parar logo aqui depois do verbo. No, I don't like. Soa muito estranho. Como eu disse, não é um erro muito grande, mas soa bem estranho para o nativo. Você tem que usar o complemento. No, I don't like sports. Alguém pergunta se você gosta de pizza. Do you like pizza? No, I don't like. Novamente, você pode dizer no, I don't. Ou aí repetir. No, I don't like pizza. Você até pode usar o it, que é o isso. Eu não gosto disso, nesse caso. É uma resposta bem comum e vai servir em geral, né? De qualquer coisa que te pergunta, não, eu não gosto disso. Você pergunta se você gosta de lasanha. Do you like lasanha? Que é a minha comida favorita. Eu sempre lembro nos exemplos as coisas que eu gosto. Lasanha. Você pode usar o it como substituto. No, I don't like it. Pode repetir o lasanha aqui. No, I don't like lasanha. Ou substituir no geral aqui. No, I don't like it. Mas lembra que parar aqui não está correto. Mesma coisa para a resposta afirmativa, né? Você pode só dizer yes, I do. Mas se você quer repetir, do you like pizza? Yes, I like pizza. Ou substituir, como eu expliquei, pelo it. Yes, I like it. Mas nunca só aqui. Yes, I like. Sou estranho, mas gosta do quê? Pra gente é óbvio, em português a gente diz, né? Sim, eu gosto. Mas em inglês, se você usar o verbo aqui de novo na resposta, você precisa do complemento. Yes, I like it. Yes, I like football. E se quer mesmo abreviar, vai só dizer o yes, I do. Ok? Continuando aqui. Aí, complementando, já começa a desenvolver uma conversa, né? Você gosta de sports? Do you like sports? Yes, I do. Aí você já emenda a outra pergunta. What's your favorite sport? My favorite sport is... Pergunta pra mim e eu vou responder e vou perguntar pra você. Vamos ver se você vai conseguir dizer qual é o seu esporte favorito. Se você não sabe como se diz o seu esporte favorito em inglês, pausa aqui o vídeo, vai lá no Google. Eu vou aqui mostrar rapidinho para vocês. No Google Tradutor, eu não sei como diz basquete em inglês. Já aparece ali, basketball. Não tá lembrado da pronúncia? Pede para a moça que lê. Basketball. Basketball. Umas duas vezes. Basketball. 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 Alright? Então, dá uma pausada aqui no vídeo se você não souber o seu esporte favorito. Mas eu vou continuar aqui. Quero então que você pergunte para mim. Eu vou responder e vou devolver para você e você responde, ok? Você me pergunta então, what's your favorite sport? 3, 2, 1. My favorite sport is football.
And what's your favorite sport? Você com certeza entendeu que o meu esporte favorito é futebol, né? Futebol. Mas futebol tem dois nomes, na verdade. Teacher, é futebol ou soccer? Ambos os esportes é o mesmo esporte, futebol e soccer. Eu chamo de futebol, apesar de que eu falo inglês americano, né? Geralmente o meu sotaque é mais puxado para o americano, eu uso palavras mais comuns no inglês americano do que o britânico, mas eu prefiro falar futebol porque o único lugar onde se chama soccer é nos Estados Unidos. No resto do mundo, na Inglaterra, onde o futebol foi inventado, em todos os outros países, eles chamam esse esporte de futebol. Só nos Estados Unidos, como talvez você provavelmente saiba, que eles já têm um esporte chamado futebol, que é o futebol americano, né? Que na verdade nem se joga com o pé, joga com a mão. Então tem ali o American Football, que eles chamam só de futebol. Então eles tiveram que inventar uma nova palavra para esse esporte, para se referir, já que eles já tinham. Mas, como você quiser, você pode, claro, chamar de soccer, só para você não se confundir, eu chamo de futebol, que é o mesmo esporte. Aqui um outro exemplo, né? Você gosta de filmes. Repeat. Do you like movies? Yes, I do. No, I don't. Resposta aqui um pouquinho mais completa. Yes, I like movies. No, I don't like movies. Good. Lembrando, ou da resposta curta, yes, I do, mas não diz yes, I like. Se você usar o like, pode sim, mas aí complementa. Yes, I like movies. Ótimo. Vamos seguir aqui para a próxima página. Complementando, né? Já emenda a segunda pergunta, já puxa a conversa. Se a conversa ficar interessante, já. Você gosta de filmes? Sim. Ah, qual é o seu filme favorito? Então, a pergunta é, repeat. What's your favorite movie? My favorite movie is... Que nem antes, você vai me perguntar o meu filme favorito, eu vou responder e vou perguntar para você. Se você não sabe o nome do seu filme favorito em inglês, pausa o vídeo, vai no Google lá e tenta achar o nome em inglês. Se é um filme brasileiro, talvez não tenha nome em inglês. Na verdade, se o filme é famoso, assim, se ganhou certa popularidade, Cidade de Deus, por exemplo, tem nome em inglês, claro, City of God. Tenta achar lá, se por acaso você não achar, você responde em português mesmo, se não souber. Mas se é um filme estrangeiro, com certeza vai ter um nome em inglês, né? Você vai descobrir lá, por exemplo, Vingadores. Ah, como é que é Vingadores em inglês? Você pode botar aqui, Vingadores em inglês, vai te achar o nome do filme em inglês. Tá aqui já, ó, Avengers. Então você descobre qual é o nome do filme, volta aqui e a gente continua. Você pergunta pra mim, eu respondo. Vamos ver se você vai entender qual é o meu filme favorito. E eu pergunto pra você, você também responde, ok? Você primeiro, você vai perguntar, what's your favorite movie? In 3, 2, 1. My favorite movie is Star Wars. What's your favorite movie? Good movie. Não sei que filme é, mas espero que você tenha achado o nome em inglês. E é interessante você saber, né, o nome das obras que você gosta na língua original. A maioria dos filmes que a gente assiste é americano, né, ou alguns britânicos, mas de Hollywood é o mais comum. Então você já aprende lá como é o nome do seu filme favorito na língua onde ele foi feito, em inglês. Continuando. Aqui um outro exemplo. Você gosta de jogar, de praticar esportes. Repeat. Do you like playing sports? Or, do you like to play sports? Lembrando que o sentido é o mesmo, é o infinitivo, jogar, ou nesse caso pode ser traduzido como praticar. Mas tanto com ing aqui, playing,
quanto com o to, o infinitivo mesmo, to play, é a mesma pergunta, exatamente a mesma coisa. Então você pode responder, yes, I do. I like playing football. No, I don't. Último exemplo dessa parte, se você gosta de assistir esportes na TV. Tem gente que gosta de esporte, mas não joga esporte, não pratica nenhum esporte, gosta de assistir na TV, ou às vezes ao contrário, não gosta muito de assistir, mas pratica, joga com os amigos, com o pessoal do trabalho, com gosto. Então essa aqui é a pergunta, se você gosta de assistir esportes na TV. Repeat. Do you like watching sports on TV? Or, do you like to watch sports on TV? Yes, I do. I like watching volleyball. No, I don't. I don't like sports. Beleza, vamos para a parte 3. Continuando, né, o assunto, você está conhecendo a pessoa, está sabendo um pouquinho mais dos gostos. E a parte 3 é que tipo, né? A pessoa diz que gosta de filme, já falou o filme favorito. Você quer saber em geral, né? Que tipo de filme, que tipo de música a pessoa gosta, tipo de livro. Você vai perguntar então essa palavrinha aqui, kind, é tipo. Que tem sinônimos. Talvez você encontre essa mesma pergunta com algum sinônimo de kind. Uma palavra que é parecida com o português, type. Mais parecido com tipo mesmo, né? Ou sort. Todas podem ser usadas aqui. Nesse caso, eu acredito que o kind seja o mais comum, então eu prefiro usar o kind, mas qualquer um deles tá certo também. Kind. Repeat. What kind of music do you like? I like rock. I like listening to reggae. Isso aí, com essa estrutura, what kind of, você vai poder fazer várias perguntas, tanto de música quanto de filmes. Estou aqui listando, né, quanto de livros, esportes e por aí em diante. Para saber mais dos gostos da pessoa, essa é uma pergunta que a gente sempre faz, né? What kind of, você quer saber que tipo de livros? What kind of books do you like? A pessoa já falou que gosta de livro, você já manda a segunda pergunta. Wow, what kind of books do you like? A pessoa falou que gosta de esportes, você já pergunta, what kind of sports do you like? Certo, vamos praticar aqui uma vez só e depois a gente vai ver os vários tipos. Vamos praticar com música primeiro. E aqui eu listei alguns tipos de música que são os mais comuns, né? Alguns só tem no Brasil. Eu não listei aqui tipo pagode, sertanejo, porque são estilos do nosso país, eles não têm uma tradução. Então você pode responder pagode, quer dar uma americanizada, pagode. Mas pode dizer só pagode, I like sertanejo. Mas os estilos assim que tem ao redor do mundo, que o pessoal conhece, são, repeat, samba, MPB, música popular brasileira, você fala inglês mesmo, né? O MP e o B em inglês. MPB. Funk. Pode ser tanto o funk americano quanto o funk brasileiro, se você gosta. Funk. Classical music. Heavy metal. Electronic. Country. Não é country, é o K. Country. Pop. Beleza, vamos fazer aqui. Você me pergunta, eu respondo, eu pergunto para você e você responde algum desses estilos, ou se é um estilo mais brasileiro, você pode só falar esse estilo
Se por acaso quer dar uma procurada também em algum estilo específico que eu não listei aqui, pausa o vídeo, vê lá e volta. E aí você vai me perguntar então que tipo de música eu gosto. What kind of music do you like? In 3, 2, 1. I like rock. What kind of music do you like? Beleza, a gente não vai praticar com todos aqui da lista, mas eu quero ler a lista com você. Eu não vou ler a tradução, você consegue ver aqui, né? Eu vou só ler em inglês e você vai acompanhando a tradução ali, se caso não ficar claro. Então, filmes em inglês novamente é movies, comedy, horror, drama, action, science fiction, romantic comedy. Vamos pro próximo. Books, detective, fantasy, biographies, self-help, travel, history. Continuando, depois eu vou te dar um tempinho, vou pedir para você dar mais uma pesquisada, se por acaso assim, alguns dos seus estilos favoritos não estão na lista, mas vamos ler os que estão aqui. Sports, football or soccer, basketball, volleyball, handball, rugby, hockey, baseball. Games, sports, racing, jogo de corrida, né? Jogo de carro, strategy, RPG, isso, RPG, as letras, né? RPG, simulation, adventure, food, fast food, seafood, isso não é sea, também às vezes é mal pronunciado aqui, o mar, né? Sea, seafood, beef, que não é bife, beef é carne de gado, carne de vaca, somente. Chicken, fish, Japanese, Italian, salad, fruit. A gente vai usar esse vocabulário aqui na próxima atividade. Então, deixa eu mostrar que a última parte da nossa aula, a gente vai praticar tudo isso que a gente viu na nossa videoaula hoje. São essas 3 perguntas. Você gosta? Do you like? What kind of do you like? Que tipo de filmes, que tipo de livros você gosta? E a última pergunta, what's your favorite? Qual é o seu favorito? Qual é o seu filme favorito? What's your favorite movie? Tá aqui a listinha para nos ajudar a fazer essa prática, fazer essa conversa. Então é o seguinte, a gente vai fazer assim, primeiro você vai responder as perguntas. Eu vou perguntar para você se você gosta de assistir filmes primeiro, por exemplo. Vou fazer um por um. Do you like watching movies? Aí você vai responder, yes, I do. Acho muito difícil você não gostar, mas pode ser no, I don't. De qualquer forma, eu vou fazer a segunda pergunta, que tipo de filmes você gosta? What kind of movies do you like? E você responde, I like horror. Só que aí a gente precisa de uma pequena preparação aí. Você usa essa lista aqui na página anterior para se guiar e já escreve ali, né, os tipos de filme que você gosta. Toma nota, né, I like comedy. Quer dar uma pesquisadinha também em algum outro estilo que não está ali,
prepara essa atividade, porque eu quero fazer, né, pergunta-resposta. Pergunta-resposta, você tem que estar com a resposta na ponta da língua. E, né, vou perguntar o seu favorito, qual é o seu filme favorito. Você tem que saber como fala inglês. Claro, se é um filme brasileiro, como eu disse. Deixa eu tomar uma água aqui. Você pode falar em português, se não souber a tradução. Ou às vezes não tem. Você pode dizer, my favorite movie is ele, ela. Mas se você quer descobrir, já descobre lá em inglês. E mesma coisa para livro, banda, game, country ou cidade. Aqui também, a sua cidade favorita, quem gosta de viajar, se você tem aí um destino que você sonha aí, ou que você já foi e foi a viagem da sua vida, essa pergunta vai ser, what's your favorite country? Qual é o seu país favorito? Se por acaso você não sabe, mesma coisa, né? Você gostou muito de ir para a Espanha. Como é que é Espanha, né? Opa, botei já em inglês aqui. Não, você vai dizer Espanha, Spain. Não lembra da pronúncia? Spain. Spain. Prepare essa atividade, todos esses, eu vou fazer todas elas. Até a sua loja favorita, sua comida, eu vou fazer essas perguntas. Você se prepara com os tipos. Alguns até eu vou pular o tipo aqui, não faz muito sentido dizer que tipo de viagem você gosta. Até uma pergunta possível, mas eu vou pular porque precisa, acredito eu, para explicar um pouquinho mais de vocabulário, né? Que tipo de shopping, né? Que tipo de compra. Esses dois eu vou pular. Então você pode ir direto aqui para o My Favorite. Eu vou perguntar assim essa terceira pergunta sempre. Beleza? Então tá, prepara aí, pausa o vídeo. Quando estiver pronto, dá o play e a gente vai começar. Primeiro, eu vou fazer as perguntas, como eu disse, vou fazer todas elas, até aqui o shopping, né, e qual a sua loja favorita, e a gente vai inverter. E aí depois você vai me fazer as perguntas, vou dar um tempinho aqui para você perguntar e eu vou responder todas as 3 perguntas. Eu vou te ajudar aqui fazendo um highlight, dando aqui uma frisada onde eu quero que você pergunte depois. Eu vou te ajudando. Vamos fazer essa prática aí, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar perguntando se você gosta de assistir filmes. Ready? Preparado? Vocabulário novo. O professor gosta de perguntar sempre. Você está pronto? Are you ready? Ready que é pronto, né? Às vezes eu vou perguntar somente para você, sem a estrutura toda. Só preparado? Ready? Let's go. Vamos lá então. Do you like watching movies? What kind of movies do you like? What's your favorite movie? Interesting. Interessante. Do you like reading books? What kind of books do you like? What's your favorite book? Do you like listening to music? What kind of music do you like? What's your favorite band? Good. Next. Do you like playing online games? What kind of games do you like? What's your favorite game? Do you like traveling? What's your favorite country? What's your favorite city? Do you like cooking? What kind of food do you like?
Me too. What's your favorite food? Do you like shopping? What's your favorite shop? Perfect. Isso aí, vamos agora fazer a última prática da aula de hoje, que é você me fazendo as perguntas. Eu vou sempre aqui frisar que a gente acabou pulando ali, né, o what kind, eu falei que a gente não ia perguntar sempre, eu vou te ajudar aqui. Aí você pergunta, do you like? Aí segue aqui a listinha, what kind? Talvez a gente vai pular uma ou outra vez essa aqui, e o what's your favorite? Eu vou te guiando com o mouse aqui, beleza? Então você me pergunta se eu gosto de assistir filmes e eu vou falar, por exemplo, meu livro favorito, eu vou falar o meu jogo favorito, por exemplo. Quero ver se você vai descobrir o que é, depois eu dou a resposta, é só no final. Ok, vamos lá. Você vai perguntar então em 3. Yes, I do. I like comedy. My favorite movie is Star Wars. Reading books? Yes, I do. I like detective books. My favorite book is Sherlock Holmes. Yes, I do. I like rock. My favorite band is Nirvana. Yes, I do. I like strategy. My favorite game is Portal. Yes, I do. My favorite city is Edinburgh. No, I don't. I like Italian food. My favorite food is lasagna.